Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A melhor coisa do mundo é poder realizar um sonho. Eu estava prestes a realizar o meu. Meu sonho, aliás, não era muito diferente do sonho da grande maioria das pessoas. Afinal de contas, quem é que não quer ser feliz nessa vida? Quem é que não quer encontrar a sua alma gêmea? Passar o resto dos dias ao lado da pessoa que ama. Compartilhar não apenas a vida, mas os sonhos, os planos, tudo enfim. E eu estava prestes a me casar com o amor da minha vida. Meu primeiro e único amor de verdade. Aquela por quem eu era apaixonado desde os tempos da escola. Quando ainda nem sabia direito o que significava aquilo que eu trazia dentro do peito e que fazia o meu coração bater mais forte. Paixão adolescente, de menino mesmo. Sentimento inocente, puro, que foi crescendo pouco a pouco, que foi se transformando à medida que o tempo passava. Ah, Aline, como eu tinha sonhado com esse dia. Quantos planos eu tinha feito para esse momento, para quando finalmente estivéssemos jurando amor eterno diante do Padre. Ali na casa de Deus. Sim, porque para a gente mesmo já tínhamos feito isso milhares de vezes. Jurado o nosso amor. Jurar amor eterno, olhando nos olhos um do outro, era a coisa que a gente fazia praticamente todos os dias. E agora eu finalmente estava ali, diante do altar, naquela igreja, diante dos nossos padrinhos, dos nossos convidados, dos nossos amigos, diante do padre que também aguardava a chegada da minha noiva. Sabe, eu mal podia esperar para vê-la entrando por aquela porta, toda de branco, de véu e grinalda, tudo como manda o figurino, sendo conduzida por seu pai ao som da marcha nupcial. Durante a semana que tinha se passado, eu havia imaginado essa cena centenas de vezes. Meu Deus, eu deitava na cama à noite e esse filme passava uma vez atrás da outra. Eu não cansava. Eu chegava a sonhar acordado. A música tocando, os convidados todos em pé, admirando a beleza da minha noiva, a daminha de honra abrindo passagem logo à sua frente, atirando pétalas de rosas a seus pés. Também imaginava o seu pai, todo feliz, todo orgulhoso, todo sorridente, conduzindo-a até o altar. Tudo perfeito, como eu sempre achei que seria. Como a gente merecia que fosse. Lembro exatamente do momento em que a pedi em casamento. Estava chovendo. Aquele dia tínhamos planejado caminhar pelo parque, mas por causa da chuva, tivemos de mudar nossos planos. A Aline então preparou pipoca, eu fui até a locadora e peguei um filme que ela queria muito assistir, um romance. Daqueles que no final, até o mais duro dos homens, acaba deixando escapar uma lágrima. Filme para machucar o coração, como ela mesma costumava falar. Lembro que foi bem no primeiro beijo em que o mocinho da história deu na mocinha. Naquele momento, ela me olhou fundo nos olhos e disse aquelas palavras que até hoje queimam meu coração. Te amo. Quero estar a teu lado para sempre. Acabamos nem assistindo o resto do filme. Havia coisas mais importantes para dois apaixonados fazer naquele momento. E a gente então se amou. Ah, meu Deus, e como se amou.
tendo como testemunha apenas a chuva que caía lá fora. Depois, você me fez aquele pedido. Murilo, promete que vai ser meu para sempre, que nunca vai me abandonar. Claro que prometo, amor. Agora, prometo só se você aceitar o meu pedido. Pedido? Mas que pedido? Meu pedido de casamento, Aline. Eu quero saber agora, nesse exato momento, sem meias palavras, da sua própria boca. Eu quero saber agora se você aceita ser a minha mulher. Quando eu falei aquilo, percebi que seu rosto se transformou. Eu não sabia se ela estava rindo ou se estava chorando. Na verdade, ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ria e chorava. Enquanto ia repetindo que ser minha esposa era tudo o que mais sonhava na vida. Sabe, eu lembro dessa cena todos os dias. Eu não consigo esquecer seus olhos tão puros e lindos, me olhando daquele jeito, expressando todo o amor que sentia naquele olhar. E ao mesmo tempo, como se procurasse alguma coisa dentro do meu olhar. Talvez a confirmação daquele amor. Sabe, você parecia estar querendo ler o meu pensamento, conhecer as minhas vontades mais secretas. E eu ainda trago aqui, na lembrança, cada detalhe daquele momento mágico. A gente fazendo amor, depois o pedido de casamento, depois a gente fazendo amor novamente. Tudo tão perfeito, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso e inesquecível. A pressa de termos nossa própria casa, de estarmos juntos 24 horas por dia. Essa pressa era tanta que acabamos marcando o casamento para dali a 5 meses. Achamos que era tempo suficiente para a gente se organizar. Claro que tinha muita coisa para providenciar, mas a vontade de ficar junto era mais forte do que tudo. Havia a cerimônia, a festa, os convites, o vestido. Na verdade, a gente achou que era tempo até demais. Olha, por mim, aliás, e tenho certeza de que também para ela, a gente casaria no final de semana mesmo. Era amor demais. Era muita paixão. Paixão que já não cabia mais no peito. A Aline não foi apenas o meu primeiro e único amor. Ela era a mulher perfeita para mim. Eu conhecia cada uma das suas manias, as boas e as nem tanto. E para ser sincero, eu gostava de todas. Eu conhecia todas as suas expressões, seu jeito. Eu sabia exatamente o que ela queria me dizer, apenas com um único olhar. Eu sentia que não ia conseguir viver ao lado de outra mulher que não fosse ela. Aliás, até hoje eu tenho essa mesma impressão. Como deixar que outra ocupe o lugar que sempre esteve predestinado a ser dela para sempre? Assim como eu a conhecia como a palma da minha mão, ela também sabia de todas as minhas qualidades e defeitos. Eu estava ali em pé, diante do altar, aguardando a chegada da minha noiva, tão perdido, tão envolto nesses pensamentos que nem me toquei de que já haviam se passado quase 25 minutos do horário programado para a realização do casamento. Para falar bem a verdade, eu só fui me dar conta disso porque o meu irmão, que seria nosso padrinho, e que também estava ali diante do altar, me tirou daquele transe. Murilo,
Cadê a Aline, Murilo? Desse jeito, daqui a pouco o padre vai cancelar a cerimônia, cara. Dá uma olhadinha na cara dele. Olha, eu já o vi olhando pro relógio umas 10 vezes, pelo menos. Ah, não liga não. Essas coisas são assim mesmo. Até parece que você não sabe que casamento sem atraso da noiva não é casamento. Eu sei, né, Murilo, mas... Puxa vida, quase meia hora. Já é um pouquinho demais, você não acha? No fundo, claro que ele tinha um pouco de razão. Na verdade, eu não lembrava de ter ido a um casamento em que a noiva se atrasasse tanto. Só que naquela hora nem dei tanta importância para isso. Eu estava tão feliz e ao mesmo tempo tão ansioso que não conseguia pensar em mais nada, a não ser no fato de que dali a pouco seríamos marido e mulher. Uma só alma e um só coração. Um do outro pro resto das nossas vidas. Eu não conseguia pensar em outra coisa. O tempo, porém, foi passando. E a cada minuto que passava, eu começava a sentir uma certa impaciência no olhar das pessoas. Aquilo acabou, de certa forma, me deixando mais nervoso e ansioso do que eu já estava. Assim como o meu irmão, também comecei a achar que aquela demora já estava ficando um pouco exagerada. Não era normal. A cerimônia tinha sido marcada para as 5:30 da tarde. Já eram 6:10, quase 6:15. Até o padre já tinha se levantado e se recolhido para a sacristia. A mãe da minha noiva estava sentada na primeira fileira. Eu ficava fazendo sinais com os olhos para ela, como que perguntando: o que está acontecendo? Cadê a Aline? Mas ela apenas erguia os ombros como resposta, como a dizer que também não estava entendendo o motivo de todo aquele atraso. Sua expressão de surpresa dizia tudo. Foi então que aconteceu aquilo. Eu jamais vou esquecer essa cena. A cena do meu futuro sogro, lá no fundo, diante da porta, me fazendo sinais com o braço, como que me chamando ou me alertando para alguma coisa, eu não conseguia entender. Na hora, eu até pensei, graças a Deus, é a Aline, ela chegou. Tanto pensei assim, que respirei fundo e cheguei a dar até um sorriso de alívio. Finalmente, dali a alguns minutos, o nosso sonho estaria realizado. Eu então fechei os olhos e esperei pelo momento em que começasse a ouvir a marcha nupcial, como tantas vezes eu tinha imaginado. Só que em vez da música, o que ouvi foi outra coisa. Agora era a voz do meu futuro sogro. Abri os olhos e vi que ele ainda fazia gestos com a mão e agora me chamando. Murilo! Murilo! Vem! Vem rápido! A igreja não era grande, pelo contrário. De onde eu estava, ali do altar, dava para ver nitidamente que a cara do pai da Aline, lá no final do corredor, não era boa. A essa altura os convidados já se entreolhavam e cochichavam. O burburinho já tinha se espalhado por toda a igreja. Eu então, mais do que depressa, corri em direção ao meu sogro. O coitado estava desnorteado. Quase nem conseguia falar direito. Quando vi que a Aline não tinha chegado, que ela não estava com ele, senti uma pontada no coração. Cadê a Aline, seu Geraldo? Pelo amor de Deus, me fala, aconteceu alguma coisa? Nesse momento, metade dos convidados já tinha saído para fora. Todo mundo estava curioso para saber o que estava acontecendo afinal. Dona Neide, mãe da minha noiva, era a que mais falava. Agitada, perguntava pela filha. Foi quando o seu Geraldo falou: a Aline está no hospital. Coitadinha da minha filha. A gente estava vindo de carro quando ela começou a passar mal. Mas espera aí, como assim passar mal? O que foi que aconteceu, seu Geraldo? O que deu nela? Eu não sei, Murilo, eu não sei. Eu não atinava o que fazer.
Tentei acalmar a minha sogra, mas eu percebi que estava mais nervoso do que ela. Não conseguia raciocinar. Dali tocamos direto para o hospital. Fomos em carros separados. Eu e a minha família em um, meus sogros no outro. Quando chegamos, eles já tinham chegado antes. E eu já senti que alguma coisa grave tinha acontecido. Dona Neide, entre lágrimas, repetia: não pode, não pode, não pode. Eu quero ver a minha filha. Eles não têm esse direito. Eu quero saber o que fizeram com ela. Foi a notícia mais triste de toda a minha existência. A partir daquele momento, em vez de sorriso, lágrimas. Em vez de alegria, a mais doída das tristezas. Em vez de sonho, o pesadelo. Minha amada já não estava mais entre nós. Havia sofrido uma parada cardíaca enquanto tentavam cuidar dela. O laudo médico revelou que ela tinha ingerido uma mistura altamente tóxica de antidepressivos, o que acabou resultando, segundo os médicos, entre outras complicações, na parada cardíaca que a levou para junto de Deus. Eu nunca soube realmente o que aconteceu. Para falar a verdade, nem mesmo sabia que ela tomava aqueles comprimidos. Dias depois, sua mãe me contou que ela tomava remédio, sim. Mas não eram antidepressivos. Eram apenas remédios para emagrecer. Como se ela precisasse. Ela era perfeita. Eu não consigo entender como foi que isso aconteceu. Eu não consigo entender e muito menos aceitar. Aquele tinha tudo para ser o dia mais feliz das nossas vidas. O primeiro passo para a realização do nosso sonho. O nosso sonho de amor. Nosso projeto de vida. Tinha tudo para ser um dia inesquecível. E realmente foi. Só que as lembranças são tristes. São lembranças que me invadem segundo após segundo. E que enchem a minha alma de amargura. Que enchem a minha alma de melancolia. Uma saudade tão doída que me castiga noite e dia sem dar tréguas. Às vezes eu tento me convencer de que nada disso aconteceu. Nessas horas eu fecho os meus olhos. E então escuto a marcha nupcial ecoando pelos 4 cantos daquela igreja. Aí na tela do pensamento vejo surgir primeiro a dama de honra, espalhando pétalas de rosas no corredor, abrindo passagem para que você, minha amada, caminhe até o altar. Depois vejo você aparecendo na porta, com o mais lindo dos sorrisos, ao lado do seu pai. Vejo nitidamente os olhares dos convidados, todos se movendo em sua direção enquanto você caminha, certamente admirando a sua beleza e pensando lá com as suas consciências: meu Deus, como ela está linda! Como esse Murilo tem sorte! No rosto de todos, tudo o que consigo enxergar é a mais pura alegria. Desejos de felicidade e amor eterno. Vejo também o orgulho do rosto do seu pai. Hoje em dia são tão poucos os pais que conseguem realizar esse sonho. Conduzir a filha até o altar. Nas minhas divagações percebo quando você se aproxima. Eu então te pego pela mão
E sem tirar os olhos um do outro, nos ajoelhamos diante do Padre. Ouça então da sua boca aquelas palavras abençoadas. Sim. Sim. Você está dizendo que aceita ser minha para sempre. Na alegria e na dor. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Quantas vezes eu já encenei esse filme? Dezenas, centenas. Não posso ficar sem isso. Quando a tristeza bate, quando bate o desespero, quando bate a revolta, eu sou obrigado a fugir para o meu mundo de sonhos. E então, mais uma vez, enceno todo o filme novamente. É a única maneira que tenho de me acalmar e de encontrar um pouquinho de paz. Nosso beijo, depois a troca das alianças, o Padre nos declarando, enfim, marido e mulher até que a morte nos separe. Depois ouço novamente a marcha nupcial. E é aí, bem nesse momento, que eu caio em mim. Que eu volto à realidade triste, dolorida, sem cor e sem brilho em que me encontro. Uma realidade da qual você já não faz parte, meu amor. Porque foi apartada de mim para todo sempre.